tudo devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Deputado Federal José Silva, obrigado por receber na sua casa. Ele é ex-presidente da Emater e eu gostaria de saber conte um pouco essa história. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar com os estudantes de veterinária da PUC. Para mim, que já tem mais de 2 décadas de extensionista, engenheiro agrônomo, é um prazer poder falar com a juventude, que é o futuro da nação, especialmente de um segmento muito importante do agronegócio, da agricultura brasileira. E é fundamental também o Brasil valorizar o ensino, especialmente que prepara as pessoas para trabalhar com agricultura. Eu já tenho 25 anos de Emater, eu sou filho de agricultores, nasci num pequeno distrito do município de Iturama, que hoje é o município de Carneirinho, no bico do Triângulo Mineiro. Vivi grande parte da minha juventude interagindo no meio rural, especialmente na área que vocês conhecem muito bem. Meus pais são agricultores, área de pecuária de leite principalmente, grande parte da minha juventude fazendo o que as pessoas que trabalham no meio rural fazem todos os dias, que é levantar muito cedo, interagir com a natureza, interagir com os animais e trabalhar na produção de leite. No segundo grau, já na cidade, eu já comecei a militar na política estudantil. Então, por isso que eu acho que os bons profissionais não são aqueles que tiram as melhores notas, não são aqueles que também acham que a profissão precisa só de saber as técnicas. É preciso serem bons alunos, ter as melhores notas das universidades, das escolas, mas é preciso também conhecer e ter legitimidade da profissão que escolhe. É preciso ser empreendedores, e ser empreendedores são aquelas pessoas que olham para o futuro, acham uma alternativa e não são egoístas de irem sozinhos. Por isso que é fundamental vocês fazerem trabalho em grupo. Então aprendi isso na vida, no movimento estudantil, porque isso não tem nas lições da escola. Na universidade, eu comecei fazendo curso superior em escola particular no interior de São Paulo. Depois fui para a Universidade Federal de Goiás, onde terminei agronomia. Nesse período eu tive a oportunidade de participar do movimento das diretas já. Vocês vão ver que eu sempre vou fazer essa interação da técnica, da ciência com a vida. Acho que isso é que leva a gente a superar os desafios como profissionais. Terminada a agronomia, eu voltei para a minha cidade e fui trabalhar no primeiro assentamento do governo civil brasileiro, assentamento de reforma agrária. Na época era uma contradição muito forte, e estou contando essa parte da história porque eu acredito que foi a minha maior universidade. Foi trabalhar com gente que, alguns eram trabalhadores rurais, outros eram aventureiros que viam no final da década de 80 a reforma agrária começando a acontecer no Brasil, e o extensionista é colocado à prova. Isso é ser extensionista. Depois desse assentamento de reforma agrária, que hoje esse assentamento é um dos melhores do país, eu tive a oportunidade gerencial pela Emater, na região de Uberaba, e tive a oportunidade de fazer um estágio também, para ver como que os países que são mais velhos que o Brasil, em torno de 1000 anos, 1500 anos, como a França, a Bélgica, a Itália, como que eles tratam seus agricultores, como que tratam seus produtores rurais. E tive a oportunidade de implementar esse trabalho que foi feito, liderado pela Universidade de Dijon, na França, que é uma das universidades mais velhas de agronomia do mundo. Foi lá que aconteceu também toda a articulação de organizar a União Europeia, a união dos países europeus em torno do desenvolvimento da Europa, da recuperação da Europa, de rever como que se faz gestão pública. Tive a oportunidade de implementar na região de Uberaba. Em 2003, eu que participei da construção do plano de governo do governador Aécio Neves, que hoje é senador, foi candidato a presidente da República. Eu ajudei a organizar o plano de governo junto com o professor Anastasia, que também foi vice-governador, foi governador, hoje é senador. E aí fui convidado a ser presidente da Emater. E na Emater fizemos um trabalho muito intenso de repensar a extensão rural. E, inclusive, eu vou estar passando para cada um de vocês e mandar também lá para a PUC, para o professor, esse livro que é o Jeito Mineiro de Fazer Extensão Rural.
E essa é um pouco da minha história de extensionista, né? Essa história depois ela teve uma mudança que eu diria que ela é muito impactante na vida da extensão rural brasileira. Eu tive a oportunidade de ter o primeiro gabinete de um deputado federal, que hoje ele é o gabinete da extensão rural e da agricultura familiar. Então, em 2010 eu fui eleito deputado federal, defendendo uma causa, e como deputado federal pudemos lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, levar a extensão rural para ser um assunto no topo da pauta. Vocês que são jovens, né, é fundamental se envolverem na política, até porque o Guimarães Rosa escreveu no seu romance Grande Sertão Veredas, de que o bem ou o mal está na mão de quem faz, assim também a política. Eu espero que depois desse contato nosso, vocês se animem a serem vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidente da República, né? E agora vai ter até deputado da América Latina, quem sabe sejam deputados da América Latina. Foi assim que começou a minha vida. Então, hoje a extensão rural tem 5 gabinetes, e nós somos 5 deputados federais hoje da extensão rural, mas eu fui o primeiro, tive a honra de ser o primeiro deputado. E por que eu saí, porque hoje um extensionista no Congresso? Porque quando você cuida só da técnica, você consegue ter altas produtividades, você consegue produzir muito alimento, você consegue produzir com sustentabilidade ambiental. Só que você não consegue mudar por completo a vida das pessoas. Então, por isso que hoje, finalizando essa história, estou como deputado federal do 2º mandato. É o mandato da campanha mais barata de Minas Gerais. É o de maior capilaridade. Eu fui votado em mais de 93% dos municípios nas 2 eleições. Tem muita tranquilidade dizer que nunca tive e nunca vou fazer isso, comprar a consciência das pessoas, né? E a extensão rural hoje, nos 12 mil assuntos que tem na Câmara Federal, é uma das prioridades. Tanto é que um trabalho que nós começamos em 2005, eu vou poder aprofundar um pouco mais. A presidente Dilma, ela foi obrigada, porque políticos, governantes, eles funcionam principalmente sendo a ressonância das demandas da sociedade. Por isso que as pessoas vão para as ruas para pressionar os políticos a serem mais honestos, a ser político com princípios morais, né? Então ela foi obrigada a criar uma agência nacional da assistência técnica e extensão rural. Então por isso que aí termina um pouco da minha história, viu, Douglas, como extensionista. Espero que eu possa também encantá-los a serem extensionistas também, né? José, fala pra gente o que é extensão rural para você? Bem, a extensão rural, ela é uma educação não formal. A diferença da extensão rural como educação é que a extensão rural, a educação formal, ela tem uma sala de aula, você tem hora para chegar, tem hora para sair, você tem um prédio, né? Você tem os laboratórios. E a extensão rural, ela é uma educação onde nós trabalhamos muito com a pedagogia da alternância, e a nossa sala de aula são as propriedades, são as lavouras, são as criações, são as comunidades rurais. Então a extensão rural, ela é uma das vertentes que vocês poderão atuar. Por exemplo, alguns poderão trabalhar com genética, melhoramento genético, outros poderão trabalhar com pecuária de leite, outros com nutrição animal, outros poderão trabalhar com piscicultura e diversos ramos da pecuária. Agora, a extensão rural, você não trabalha com produto, você trabalha com pessoas, por isso que é uma educação. E você forma a consciência das pessoas, né? A extensão rural, ela começou em Minas Gerais, em 1948, e de lá para cá, ela vem se evoluindo, né? Então, a extensão rural, o extensionista, ele é um educador. Eu gosto muito de falar que eu não acredito em professores. O professor, ele se acha que sabe, e ele transmite um conhecimento da academia, da universidade, para quem não sabe. Eu trabalho muito com igualdade, né? Então, o extensionista é aquele que tem um saber que vocês estão construindo aí através da ciência, dos livros, e ele vai ao encontro de um aluno que também tem um saber. Esse saber ele é passado de geração para geração. Eu até fiz questão de mostrar aqui, por exemplo, a questão do queijo, né? Queijo Minas artesanal. Então, o extensionista, ele não trabalha só com o produto queijo, mas ele trabalha com a história
que vem remontando desde a colonização dos portugueses no Brasil, e essas famílias vão passando de geração para geração um saber. Então esse saber das famílias, das comunidades, das pessoas que vivem ali naquela sala de aula, naquela comunidade onde você trabalha, com o saber da academia, você consegue construir um terceiro saber, que ele precisa e é necessário que ele traga oportunidade das pessoas produzir com mais qualidade, com mais sustentabilidade ambiental, com mais renda para as pessoas, né? Então, a extensão rural, ela é uma educação, inclusive no Congresso Nacional eu tenho lutado para que essa extensão rural, ela possa receber recursos do Ministério da Educação também. Isso forma saberes ali. Inclusive, tem uma rede já no Brasil, que iniciou, inclusive na França, das escolas famílias agrícolas. Ela é fundamentada na educação pela pedagogia da alternância, onde o aluno fica metade da sua vida acadêmica na escola e a metade ele fica na propriedade rural com sua família, aplicando ali os conhecimentos e trazendo, alimentando a escola de novos desafios, com novos assuntos que a escola precisa estudar e gerar inovação tecnológica. E por que o senhor escolheu ser extensionista? É uma pergunta talvez a mais difícil de responder. Por que a gente escolhe caminhar numa profissão, né? A agronomia foi, eu acho que a terceira opção minha. A primeira opção minha, até porque vim do meio rural, meu primeiro sonho era ser caminhoneiro, né? Eu morava na roça, então você ouvia no rádio, não tinha televisão. E a primeira vez que eu tive a oportunidade, já com 7, 8 anos, de viajar numa rodovia, eu via que os caminhões, que realmente são bonitos, né? São imponentes, né? Então o meu sonho primeiro era ser caminhoneiro. Depois era ser engenheiro eletrônico. Aí via as pessoas consertando rádio, televisão, eu achava que aquilo era um negócio, e é muito importante, mas achava que talvez seria a minha profissão. E depois, pela a história da família, até muito ligada aos meus pais, né? Minha mãe, que sempre plantava, e ela sempre falou uma frase: quem planta, cuida e cria tem alegria, né? Então eu decidi ser agrônomo. No final da agronomia, o meu objetivo talvez seria trabalhar com grandes culturas, especialmente com trigo, e são culturas que atraem mais os estudantes de agronomia, até porque eu formei em Goiás, então é o centro-oeste brasileiro. As culturas em larga escala são muito grandes, e você vê aquela produção em larga escala, tecnificada, né? E por circunstâncias, voltei para a minha região e comecei trabalhando com planejamento de financiamentos rurais, e por sorte, e quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente esforça, mais sorte a gente tem, fui para a extensão rural, e hoje eu tenho certeza que se eu fosse escolher novamente outra profissão, outra atividade, eu seria extensionista novamente e agrônomo, né? Porque é uma profissão muito eclética, né? Você começa desde de cuidar da natureza até a mais alta tecnologia de produtos para alimentar a população do mundo, né? E eu tenho a extensão rural muito mais do que uma profissão, eu tenho como uma missão de vida, uma missão social. O que é Emater para o senhor? Bom, a Emater, ela foi a primeira empresa que iniciou no Brasil, vindo do modelo americano. Ela era uma organização não governamental que veio com um objetivo inicial muito complexo, que era trazer produtos americanos para vender esses produtos e ser utilizados na agricultura brasileira. Esse era um objetivo que às vezes a história não verdadeira, mas escrita e contada pelos governos, e talvez até por gente da própria matéria, não conta. Mas na verdade o interesse dos americanos era gente que teve menos acesso às informações, utilizasse os produtos, inclusive produtos sobra da Segunda Guerra Mundial. Esse era o objetivo inicial da matéria. E depois, o brasileiro, o povo brasileiro é um povo que, além dele ser um povo alegre, inteligente, muito acolhedor, é um povo sabido, né? Então a Emater foi se adaptando aos tempos. Tanto é que vocês que já são jovens profissionais, nenhuma organização ela sobrevive ao tempo se ela não se adequar às transformações que o mundo passou, né? E a Emater, ela veio se adequando às décadas, aos momentos, às transformações políticas do país.
Eu, até uma maneira até um pouco romântica, né? Não sei se é pela inspiração de Minas Gerais, com as suas montanhas, que eu acho que as grandes transformações do Brasil aconteceu a partir de Minas, e aí nós falamos com respeito aos demais brasileiros que quem está nas montanhas de Minas vê mais alto, né? Vê mais longe, né? Então a Emater de Minas foi a primeira. E ela hoje é uma empresa pública, onde trabalham diversas profissões, veterinários, agrônomos, sociólogos, pedagogos, né? Biólogos, e precisa adequar mais ainda, porque tem novas profissões, como engenheiros ambientais e zootecnistas, que a Emater não faz concurso e precisa fazer. E ela tem essa missão, e teve a missão de transformar Minas Gerais. Se nós analisarmos o principal bioma brasileiro, que é o Cerrado, grande parte de Minas é composta pelos cerrados, e os geraizeiros, né? E a Emater foi levando esse conhecimento, e hoje eu tenho certeza que, junto com os bombeiros, são os dois segmentos do governo de Minas e do Brasil mais respeitados. Porque a Emater, ela não se alia aos interesses momentâneos da política. Ela é uma empresa de Estado. Uma empresa de Estado é quando ela cuida da sua missão, do seu trabalho, de fazer o desenvolvimento sustentável, sem pensar na política momentânea, política partidária. Então a Emater é essa empresa que influenciou o Brasil inteiro. Hoje, em todos os estados do Brasil, tem uma entidade como a Emater, algumas com outros nomes, mas que faz a extensão rural. E ela completa agora, em 2015, 68 anos, e pode ter certeza que ela passou e ela foi uma das grandes impulsoras da transformação da agricultura mineira, mas pode ter certeza que se a Emater não se transformar novamente, que faz 10 anos que a Emater passou por uma transformação e já está velha. Porque toda transformação, à medida que você termina de implementar, ela já está velha. Então a Emater já está velha de novo. Ela precisa de alguém que tenha coragem, precisa de um governo que tenha coragem de transformar a Emater novamente. Porque a nossa vida tem que ser reinventada. E aí a vida das organizações também tem que ser reinventada. Então a Emater é uma empresa que ela se reinventa de acordo com os tempos. Por isso que ela sobreviveu e vai sobreviver, eu tenho certeza, há centenas de anos. Sr. José, qual que é o reconhecimento que o senhor espera das pessoas em relação ao trabalho de extensão do senhor? Olha, eu acho que todos nós nossa vida é muito passageira, acho que as pessoas esperam muito deixar um legado, né? E eu tenho procurado deixar um legado de cuidar não só da minha vida, aliás, às vezes até cuido menos da minha vida, da minha família, do que da vida das pessoas, né? Dos agricultores e dos extensionistas do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer todos os estados brasileiros, conhecer cada rincão desse país, agricultores que eles nunca viram uma inovação tecnológica se não for por um extensionista que chega lá de barco. Às vezes eu tive, por exemplo, um município que chama Careiro da Várzea, onde os extensionistas lá no estado do Amazonas, né, eles vão de barco a cada 15 dias e o extensionista vai ali. Então, o reconhecimento que eu espero são de pessoas como essas, né? Eu não espero aí o reconhecimento da imprensa, da mídia, mas o reconhecimento de vida, né? De poder saber que por onde a gente passa, você constrói uma história. Porque o que sobra nas nossas vidas, né? Sobra o legado da sua história. Então o reconhecimento que eu espero é esse, não é reconhecimento de político, sabe? Não é reconhecimento talvez do engenheiro, mas o reconhecimento do cidadão que cumpriu a sua missão ali e poder influenciar as pessoas. Hoje eu tenho, assim, sem nenhuma presunção, 90% das nossas ações, da minha ação como extensionista do Congresso Nacional, é em favor das pessoas que precisam da extensão rural. Então, o reconhecimento é isso, sabe, de poder falar com jovens como vocês, depois, quem sabe no futuro, poder encontrá-los novamente e vocês terem a consciência de ter escolhido ser extensionistas. E como extensão rural, a nossa missão é mudar a vida das pessoas. Então, o reconhecimento que eu espero é de poder mudar a vida de muita gente no Brasil. Sr. José, qual desafio você acha que a Emater tem hoje? Bom, é uma pergunta complexa, né? O desafio da Emater, eu vou falar de um desafio mais na visão de ser empreendedora, dessa empresa que se renovou a cada tempo e que está novamente no tempo dela se renovar.
para isso ela vai ter que saber conviver com as adversidades políticas que o Brasil passa hoje. O Brasil hoje se envergonha dos seus políticos, principalmente pela corrupção, principalmente pela a maneira com que os políticos, eu falo isso, felizmente é uma minoria, porque esses que fazem isso, a maioria estão lá, estão presos, estão sendo condenados, né? E a Emater, ela tem que sobreviver nesse momento de turbulência do país. E para isso ela vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, rever todo o seu planejamento. E planejar é olhar no futuro aonde você quer chegar, e depois ver que ações pelo caminho você terá que fazer. Ela tem que fazer concurso público, ela tem que fazer plano de cargos e salários, ela tem que se integrar mais ainda com a universidade, com as escolas, com a academia. Ela tem que ser cada vez mais uma entidade, uma empresa, uma instituição que seja uma ressonância das demandas da sociedade, até porque a missão da Emater não é trabalhar, como eu disse aqui com vocês, com milho, arroz e feijão, é trabalhar com pessoas. E o mundo, nos próximos anos, até 2050, o mundo vai ter que dobrar a quantidade de alimentos. E dessa quantidade de alimentos, o Brasil terá a responsabilidade, o mundo espera do Brasil produzir mais 40% dos alimentos. E dos 10 desafios que o mundo tem até 2050, de ter vida com qualidade, 5 deles passa pela agricultura. Então a Emater tem aí essa grande oportunidade de construir esses conhecimentos, de levar para a Embrapa, para a EPAMIG, para as universidades, a necessidade da pesquisa, mas ao mesmo tempo ela tem a oportunidade de fazer com que esses desafios ela possa cumprir a sua missão. Mas uma coisa é certa, ela tem que conviver nesse limiar dessa transformação, entre ter convênio com a prefeitura e não prefeiturizar, entre respeitar o governo que está no estado de Minas e que está no Brasil, mas ao mesmo tempo não ficar a serviço desse governo, mas ficar a serviço do Estado. Isso é muito difícil. Isso eu confio, né? Espero que o nosso presidente da Emater agora, ele que é um profissional de carreira, que ele tenha o pulso forte de ter a coerência da sua vida profissional até agora, de fazer isso. Mas esse é o grande desafio. Ela não se aliar ao momento, mas se aliar à história. Esse é o desafio que tem a Emater. E não vou colocar, vou estar sempre junto com vocês, com a juventude, para poder cobrar. Aliás, quem é eleito, fui eleito, graças a Deus, com o maior número de municípios do Brasil, então eu tenho essa legitimidade de poder cobrar. E espero que eu tenha sempre essa energia com vocês, né, poder receber essa juventude. E da Emater é ter esse compromisso com a história, não com o tempo só atual, porque de 4 em 4 anos nós temos um tempo. E o tempo da Emater não é esse, o tempo da Emater é ser uma empresa para a eternidade de Minas e do Brasil. Como que o senhor aplicou a extensão rural na Emater? Como que começou? Olha, eu costumo repetir muito a frase de uma agricultora do município de Patias, onde ela falou um dia, numa das reuniões, eu já estava com o presidente, que a principal transformação que nós fizemos na Emater é que ela já era uma empresa importante, respeitada, de qualidade. Centenas de extensionistas que passaram e construíram a história da Emater, mas ela não tirava os projetos do papel. Ela disse o seguinte: o importante da Emater, José Silva, presidente, é que, além de fazer o projeto, ela ajudou a tirar os projetos do papel. Esse, para mim, é um legado bacana, sabe, Gabriel? Que eu pude deixar na Emater. A Emater fazia os projetos, fazia o planejamento, mas não tirava esses projetos do papel. Então, nós construímos projetos importantes. Por exemplo, o café. Minas produz metade do café. Fizemos a democratização do café. Fizemos Certifica Minas. O programa certificou a cafeicultura para exportar o café. Fizemos também o Progenética. E, aliás, filho bonito, todo mundo quer ser pai. Tem um monte de gente que quer ser pai do Progenética. A gente foi o governador Aécio e eu na presença da Emater que criamos o Progenética. Nós democratizamos a genética zebuína. Foi a primeira vez que os agricultores familiares puderam entrar na ABCZ, que é a maior associação brasileira de criadores de zebu. Fizemos um Minas Sem Fome, que maior do que o projeto Fome Zero que o governo federal fez. Onde todos os anos nós levamos semente, adubo, informação, qualificação, fábricas artesanais
está todos usando mais de 350 mil famílias. Então, nós transformamos a Emater naquele momento, que hoje essa transformação já está velha, está ultrapassada, mas naquele momento foi a empresa mais importante. Tanto é que ela foi eleita 3 vezes a melhor empresa do Brasil em desenvolvimento agropecuário. Eu acho que esse foi o legado para dentro de Minas. Para fora, eu fui eleito presidente da Associação Brasileira 3 mandatos, elegi os 2 sucessores e elegi o terceiro agora, que estava na presidência do Brasil. Então a Emater de Minas pôde influenciar a extensão rural do Brasil. E influenciou tanto que a presidenta Dilma não teve como não atender o pedido de um trabalho que nós começamos em 2005, criando a Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural, que contém a ANEEL, que cuida da energia elétrica, contém a Anatel, que cuida da telefonia. Hoje, nós da roça temos a Anater, que cuida dos agricultores, da extensão rural. O senhor fala um pouco para a gente de como está a extensão rural em Minas. Fala um pouco mais como ela está no Brasil. Bom, no Brasil, a extensão rural vive um momento, até como os chineses costumam ver, as oportunidades e as crises têm o mesmo significado para os chineses. Então, no Brasil, hoje, nós estamos vivendo esse momento. Eu faço uma divisão da história da extensão rural em 3 pontos. O primeiro, quando ela foi criada, que eu já falei muito aqui em Minas. O segundo momento, quando o presidente Collor fez um desserviço à nação e extinguiu a Embratel. E o terceiro é quando cria essa agência nacional. Só que essa oportunidade, eu estou muito preocupado, até porque tem um movimento silencioso no Brasil, e será palco agora até o final do ano desse debate, de que o modelo da Anater não seja entendido pelos estados. Por exemplo, a Bahia extinguiu uma entidade com 50 anos, falando que os funcionários estavam antigos. Ora, os funcionários são passageiros, a entidade tem 50 anos, então a visão dos governos, se for igual o governo da Bahia está fazendo, e espero que os outros estados não sejam assim, aí a extensão rural estará passando por um momento em que a oportunidade vira um momento de um possível construção de um modelo não sustentável. Então, por isso, o momento da extensão rural é muito crítico nesse momento. Ele é muito bom de oportunidade, mas se não houver essa vigilância de quem realmente tem a extensão rural como missão de vida, nós podemos ter um momento de crise na próxima década, agora, nos próximos anos da extensão rural brasileira. Qual que é o papel da Emater hoje na população, sobre a população? Olha, a Emater, ela tem um papel, como eu disse, de construir o desenvolvimento da agricultura mineira. Em cada momento, em cada ano, na conquista dos cerrados, em levar a tecnologia, teve na época, na década de 70 da Revolução Verde, a Emater cumpriu seu papel, e hoje ela vive um momento em que o mundo discute se é mais importante você ter altas produtividades com produtos que prejudicam as nossas vidas, ou se é fundamental você ter uma produtividade menor com produtos mais adequados à demanda da sociedade hoje, que as pessoas são mais gordas, as pessoas estão consumindo mais resíduos de produtos químicos, e quanto mais consciente, as pessoas estão vivendo mais, por isso querem produtos mais sustentáveis. Então, o papel da Emater é ser uma empresa contemporânea dessa transformação que eu falo que a Emater está precisando acontecer, e outras empresas do Brasil, de ser a empresa querida da população, porque ao tempo que ela consegue tirar da prateleira da Embrapa e das universidades as pesquisas que estão ali morrendo e mofando porque não chega para quem precisa, também ser querida das pessoas por saber que a Emater garante essa produção de qualidade, focando a qualidade de vida não só de quem produz os alimentos, mas também das pessoas que consomem esses alimentos. Muito obrigado, então. Obrigado por nos receber aqui na entrevista. Eu quero agradecer, né? E pode ter certeza que, para mim, como deputado federal, como extensionista, ser um extensionista no Congresso Nacional é fundamental. Eu quero encerrar fazendo um convite para vocês visitarem a Câmara Federal. Seria um prazer, depois de vocês apresentarem o trabalho, poder recebê-los, vocês chegar lá, ficar um dia ou 2 dias lá em Brasília, e poder, tudo isso que eu falei para vocês, dessa dinâmica do extensionismo no Congresso Nacional, vocês poderem conhecer na prática. E pode ter certeza que vocês vão levar contribuições importantes
para toda a Comissão de Agricultura da Câmara, para a Frente Parlamentar de Extensão Rural, que eu estou presidindo já no 2º mandato, e com certeza vocês terão uma visão diferente de como que o Brasil acontece na política lá em Brasília. Então, abraço, sucesso para vocês nessa empreitada de serem veterinários e espero que sejam extensionistas. Muito obrigado. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para